E aí, pessoal da Closer Brasil? Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Já pararam para pensar de onde vem a carne que chega na sua mesa? Pois é, essa pergunta está ganhando um contorno bem interessante lá nos Estados Unidos, a terra do hambúrguer. E quem nos dá a letra é ninguém menos que um dos irmãos bilionários por trás da JBS, a gigante brasileira da carne. Olha só que curiosidade! Mesmo sendo um dos maiores produtores mundiais, os USA não estão dando conta de produzir carne bovina suficiente para satisfazer o apetite crescente do seu próprio povo. Isso mesmo, a demanda está tão alta que o país está se tornando cada vez mais dependente de importações. É o que disse Wesley Batista, um dos fundadores da JBS, em uma entrevista ao Financial Times. E é aí que a coisa fica interessante, porque ele falou isso apesar das tarifas e das complexidades do comércio internacional. Mas por que isso está acontecendo? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para o cenário da pecuária americana. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm enfrentado desafios enormes. A seca prolongada em regiões-chave de criação, como o Sudoeste e as planícies, forçou muitos pecuaristas a diminuir seus rebanhos. Imagina ter que vender parte do seu gado porque não tem pasto ou água suficiente. É uma decisão dolorosa e que tem um impacto direto na oferta de carne. Dados recentes mostram que o rebanho bovino dos USA atingiu o menor nível em décadas, algo que não se via desde os anos 70. Isso é um choque para a produção doméstica. Com menos gado disponível para abate, a oferta de carne no mercado interno diminui. E o que acontece quando a oferta cai e a demanda continua lá em cima? Exatamente. Os preços sobem e a necessidade de buscar produtos lá fora aumenta. E é nesse ponto que a JBS entra na jogada. A empresa brasileira, que é a maior companhia de carnes do mundo, tem uma presença gigantesca nos USA. Eles operam frigoríficos, processam carne e são um elo fundamental nessa cadeia. A visão de Wesley Batista não é apenas a de um empresário, mas de alguém que está no coração desse mercado global. Ele vê de perto que mesmo com a indústria americana se esforçando, a lacuna entre o que é produzido e o que é consumido está crescendo. E quais são as implicações disso? Primeiro, para o consumidor americano, isso significa potencialmente mais opções de carne vinda de outros países, mas também a possibilidade de preços mais altos no supermercado. Segundo, para o mercado global, isso reforça a importância de países exportadores como o Brasil. O Brasil, por exemplo, é o maior exportador de carne bovina do mundo. E, apesar de ter suas próprias regras e cotas para exportar para os USA, a demanda americana por carne processada ou de certas categorias abre portas. Essa situação mostra como a globalização das cadeias de suprimentos é inevitável. Não importa o quão grande e poderoso um país seja na produção. Sempre haverá momentos em que a balança pende para a importação. E as tarifas, que muitas vezes são usadas para proteger a indústria local, acabam sendo contornadas pela pura necessidade do mercado. A necessidade de alimentar uma população que não abre mão da sua proteína favorita, no caso, a carne bovina. Pense bem, a carne que você come aqui no Brasil pode ter um impacto direto ou indireto nesse cenário global. Nossas exportações de carne, por exemplo, são um fator importante na estabilidade dos preços e na disponibilidade global. Se os USA precisam importar mais, isso pode influenciar o que acontece com a carne brasileira, seja abrindo novos mercados ou aumentando a competitividade. Essa é uma daquelas notícias que nos fazem refletir sobre a interconexão do mundo. Um problema de seca no Texas ou no Kansas pode ter um reflexo nas gôndolas dos supermercados de Nova York e até influenciar as estratégias de uma empresa brasileira, como a JBS. É um jogo complexo de oferta, demanda, clima e política comercial. E se você quer ficar por dentro de tudo que importa, que tal explorar mais sobre o que estamos compartilhando? Na descrição desse vídeo, você encontrará recursos adicionais que vão enriquecer sua compreensão do assunto. Aqui, nosso compromisso vai além de informar. Diariamente, trazemos histórias que realmente importam, seja nos bastidores da tecnologia, nos movimentos culturais ou nos fatos globais que estão moldando o futuro. Se você acredita que estar bem informado é essencial para entender o mundo, esse é o momento de se juntar a nós. Com apenas 2 cliques, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você garante acesso a análises profundas, contextos únicos e uma visão mais ampla dos acontecimentos. Não deixe que informações cruciais passem despercebidas. Clique agora, faça parte da nossa comunidade e venha decifrar com a gente o impacto das notícias no futuro que estamos construindo juntos.